O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros, destinados a não acontecer, poderiam ter sido arrebatadores, por afinidade, por atração que não se explica, por força das circunstâncias, por químicas ocultas. Quem pode saber? Quanto o amor se perde nessa falta de sincronia. Não é preciso ir longe. Alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos para a direita. Por um triz, o paralelo nos obriga ao encontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Olá, tudo bem? Eu me chamo Roberto e esse trecho lido é da obra Tudo é Rio, de Carla Madeira. É um livro bem interessante. A capa do Kindle aqui é uma capa preto e branco, né? Mas é uma capa como se fosse a água ali sendo movimentada pelo vento. E o livro é um bom convite à leitura para aqueles que já estão distantes aí há algum tempo. E ele conta histórias, e em torno dessas histórias nós acabamos tendo uma leitura do substrato psicológico que envolve a vida de cada uma das pessoas. O livro ele conta a história principalmente de 3 personagens: Lucy, que é uma prostituta, Venâncio, que tem um histórico bastante complicado, né, de vida familiar, com violência doméstica, e Dalva, né, que é proveniente de uma família muito bem ajustada e com uma mãe descrita maravilhosamente na obra, né, o nome dela é Aurora. Essa obra, então, ela nos demonstra como nós somos subprodutos de uma trama de vida, de um contexto geral. E nesse contexto, muitas vezes essas vidas acabam se cruzando, e do cruzamento dessas vidas é que muitas vezes nós temos aí espetáculos que nem sempre nós gostamos de assistir, né? Em si, esses 3 personagens eles acabam se encontrando em um determinado momento. A Lucy era uma prostituta, né? A autora descreve ela como uma prostituta que realmente gostava de ser prostituta, que tinha o desejo, né, que todos olhassem para ela e a quisessem. E isso estava muito relacionado à história de vida da Lucy, né? Então a Lucy, ela havia perdido os pais num acidente de carro, e quem assume a criação dela é a tia e o tio. É interessante notar que a própria autora diz, olha, o que a tia poderia fazer? Ela não poderia amá-la como amava as próprias filhas. E esse histórico, né, de um desamor familiar acaba criando na Lucy, que se desenvolve com um corpo bonito, com um poder de atração muito grande. Isso tudo resulta na Lucy chamando a atenção das pessoas a partir do seu próprio corpo e se tornando uma prostituta, a mais desejada de uma pequena cidade. A cidade não é citada, né? E o tempo também não é citado. É bem interessante isso, tá? A história da Lucy acaba se enveredando em torno da história do Venâncio também e da Dalva. Isso porque o Venâncio, cuja história de vida também é complicada e interessante, né? O Venâncio, ele vivia em uma família cujo pai praticava uma violência doméstica com ele. E tem uma cena bem interessante descrita no livro, que é quando ele está tomando alguma coisa e acaba deixando cair na toalha, e o pai dele simplesmente pega o rosto dele e esfrega contra a mesa, né, numa tremenda violência. E tudo que o Venâncio não gostaria de ser como o próprio pai, né, uma pessoa violenta e que realmente não contribuiu em nada para que ele tivesse uma boa vida. E o próximo personagem, né, o terceiro personagem citado, é exatamente a Dalva. A Dalva é um dos personagens mais interessantes. Isso porque ela é oriunda de uma família muito alegre, que
todo final de semana havia cantoria, eram pessoas muito bem resolvidas que conviviam num ambiente familiar maravilhoso. A Lucy então passa a trabalhar num prostíbulo, ela tem uma relação aí bastante complicada na casa dela, acaba saindo depois de ter uma relação com o próprio tio, né? E enquanto isso o Venâncio se apaixona pela Dalva e eles acabam casando. E o problema é que o Venâncio ele acaba de algum modo, né, não adiantando o que acontece na história, ele acaba cometendo um ato bárbaro, e esse ato bárbaro resulta em uma tristeza muito grande por parte da Dalva, né? Então a Dalva acaba se sentindo uma pessoa muito triste e acaba se isolando do próprio Venâncio, e o Venâncio acaba procurando, né, a satisfação das necessidades dele nesse prostíbulo. Só que quando ele chega nesse prostíbulo, por exemplo, ele pede a prostituta disponível, a que tiver, ao contrário de todos na cidade que desejavam a Lucy, né? A descrição da Lucy pela Carla Madeira é maravilhosa, né? Ela descreve ela como uma mulher que todos a desejavam e que ela não aceitava que alguém não a desejasse. E o interessante é que o Venâncio simplesmente não estava afim dela, não estava afim que ela o desejasse. E é óbvio que em algum momento a história desses dois, né, do Venâncio e da Lucy, acaba se cruzando também, eles passam a ter uma relação, né? E mesmo ela como prostituta. E a Dalva, com tudo isso, né, após ter um filho, algo acontece com esse filho que envolve o Venâncio, ela acaba se tornando uma pessoa extremamente triste. E essa é a riqueza realmente do livro, porque o livro ele demonstra como, por exemplo, muitas vezes essas histórias se entrecruzam e criam espetáculos, né, dramáticos, bárbaros, que nós jamais gostaríamos de ver. É interessante notar também como o contexto de cada um, né, o contexto de vida de cada um, de vida familiar, de vida pessoal no geral, produz pessoas. É claro que não se trata de um determinismo, né? Ninguém é determinado pela própria história de vida, pela própria família. Embora nós não sejamos determinados, nós agimos com base nessas histórias. E é com base nessa história, por exemplo, que a Dalva acaba sendo ponto positivo, tanto na vida do Venâncio, quanto na vida da própria Lucy, né, que era prostituta e que também acaba engravidando do Venâncio. Num determinado momento do livro, quando a mãe da Dalva é citada, né, a Aurora, descreve-se um personagem maravilhoso, e eu acho que uma das partes mais bonitas do livro é quando ocorre a descrição, né, a descrição de uma carta escrita pela Aurora a Dalva, né, porque a Dalva acaba perdendo um filho. Vocês vão ver que isso está envolvido com o Venâncio, e a carta, que ocupa vários parágrafos aí, é uma carta maravilhosa, né? Eu acredito que um dos personagens mais gostosos de se acompanhar ali nesse livro é exatamente a Aurora, né? To the Hill é uma obra que te convida à leitura, e você devora isso daí em 5, 6 horas tranquilo, se for um leitor bem calminho na leitura como eu, né? Eu não sou uma pessoa de ler horas e horas a fio, eu costumo ler 2 horinhas, 2 horas e meia, então eu vou aí entre os dias que sobram da semana com o trabalho, eu leio aí em uma semaninha tranquilo, tá? E para aqueles que querem adentrar ao mundo da leitura e que estão meio enferrujados aí, sem ritmo, pode ser uma obra muito interessante, tá? Para nos entender, primeiro, como pessoas partícipes de uma história, de um contexto, e segundo, para compreender, por exemplo, por que nossas vidas são marcadas por certas coisas, né? E o porquê o livro deixa bem claro, né? Nossa vida é como o rio, né? Que recebe água de vários rios e que elas se misturam e tudo acaba fluindo da forma como tem que fluir, tá bom? Então, um abraço a todos, obrigado pela atenção, e vamos lá para a próxima leitura. A próxima obra descrita será a Véspera, da própria Carla Madeira,
eu terminei de ler Tudo é Rio e acabei adentrando essa outra obra porque eu fiquei tão empolgado com Tudo é Rio que pensei, olha, talvez tenha a mesma intensidade. Gostei muito do livro, é bem interessante, mas Tudo é Rio acaba sendo um livro que eu prefiro em relação ao Véspera dessa mesma autora. Então, um abraço, até mais.